Meio que todo mundo já ouviu ou já viveu esse como pouco e não emagreço, e eu vou apontar nesse vídeo as causas e as soluções. Lembrando que dia 12 de fevereiro tem promoção de todos os meus cursos, está na segunda-feira que vem, mais informações aqui na descrição. Pois bem, primeiro a gente tem que responder a uma pergunta muito simples e básica. Existe realmente a possibilidade de você comer pouco e não emagrecer? Isso eu estou falando matematicamente falando. Sim, existe essa possibilidade. Leandro, existe essa possibilidade descontando, né, algum problema hormonal? Porque aí você já vai, né, eu já vou começar levantando sobre isso, que é o hipotiroidismo. Então, se você tem um hormônio da tireoide que funciona devagar, quando você come pouco, por ele estar tão devagar, para o seu metabolismo não é pouco, e aí você não emagrece. Pois bem, você tem uma testosterona baixa, isso também pode jogar o seu metabolismo para baixo, dificultar o seu emagrecimento, e aí mesmo comendo pouco você não emagrece. Então essas são duas situações. Mas existe fora essas situações, que onde eu estou funcionando perfeitamente bem, eu não tenho nenhum problema, estou comendo pouco e ainda assim eu não emagreço? Sim, existe. E talvez essas sejam as mais importantes. Então vamos recapitular aqui rapidamente. Faça um examinho de sangue, coisa que eu já expliquei aqui no YouTube, só você procurar no Twitter Mais Tempo quando tiver qualquer dúvida, quais são os exames que eu devo fazer, mas você dá uma atenção para os da tireoide, a saber, pelo menos T3, T4 e TSH, certo? E os de testosterona, ok? Isso daqui é o básico para você ver se você tem uma boa resposta metabolicamente falando. Podemos incluir aqui também a insulina, mas a insulina não rege exatamente a velocidade do nosso metabolismo. Então, quando a gente está falando aqui de velocidade, a testosterona e a tireoide, elas são mais importantes. Mas vamos assumir que tá tudo bem, então joinha para você, se puder dar um joinha para mim quando você escuta a minha voz, desce lá, clica no gostei, se inscreve no canal, tá tudo certinho com você, e com a saúde do canal também, grato. Porém, eu continuo comendo pouco e não emagrecendo. Vamos lá. Primeiro apontamento assim que eu vejo muito entre os alunos da consultoria, quando me fazem relatos, e aí você tem que puxar, né? É igual uma linha de pesca. Aí você começa a puxar a vara, né, do aluno, e aí você começa a entender, começa a vir coisas para você avaliar. Pois bem, várias pessoas dizem que estão comendo pouco, e elas, na verdade, estão furando a dieta. Ah, Leandro, não é o meu caso, pode pular isso. Não, não posso pular isso, porque tem gente que não é assim, né? Então tem gente que não contabiliza algumas coisas. Então, por exemplo, então eu experimentei ali um pedacinho de pastel que a minha mãe comprou na feira, mas eu faço dieta, mas eu só experimentei. Eu tomei um golinho de Coca-Cola, eu dei uma chupadinha numa balinha, né, uma balinha de iogurte, e todas essas coisinhas no final do dia fazem diferença. E simplesmente não contabiliza. Quer ver uma? Café com açúcar. Já está no trabalho, né, Leandro? Mas é um copinho de 50 ml. Sim, mas são vários no dia, por vários dias. Então, essas coisas atrapalham bastante. Qual que é a minha sugestão para você? Tudo que passar pela boquinha, você contabiliza. Tudo que tenha calorias, lógico. Então, não precisa contabilizar, por exemplo, água. Em termos calóricos, não vai fazer diferença. Pelo menos não de forma direta assim. Agora, qualquer coisa você contabiliza. Só aí eu tenho certeza que você já vai detectar alguns erros. Pois bem, vamos assumir que, por outro lado, você está ali fazendo isso perfeitamente. Vamos pensar uma próxima hipótese aqui de uma coisa que pode acontecer. Você acredita que está comendo pouco. Né? Acredita, que é diferente de comer pouco propriamente dito. Então, você está comendo ali uma refeição de 200, 300 gramas, mas você está usando alimentos calóricos. Então a sua dieta está mal estruturada para o teu objetivo e o teu paladar. E aí você às vezes está fazendo ali um almoço pequeno, né, mas você está comendo besteira, você está comendo alguma coisa fora da dieta. Então de volume não é grande, de volume de comida, mas de volume calórico é grande o suficiente para que você fique estagnado. Isso também pode acontecer. Existe uma outra coisa, que essa daqui eu acho que pega mais, né, de calça riada mesmo. Porque até agora você vai falar, pô, mas é meio óbvio, né, meu? O cara não faz dieta, ele faz um almoço lá pequenininho, mas ele come coisas ultracalóricas e aí ferrou. O café da manhã dele é pouca coisa, é 200 gramas do café da manhã dele, não é muito. Se fosse de mamão, mas como é de pão de queijo, ferrou. Então você não vai conseguir emagrecer. É extremamente calórico. Agora, pode acontecer o seguinte,
e eu já vi acontecendo bastante. A pessoa segue a dieta. Só que ela não prepara o próprio alimento. E quer dizer, Leandro, que na minha mão eu vou emagrecer mais? Não, necessariamente. O que eu quero dizer é que tem pessoas que simplesmente colocam, né, refeições de rua, e a comida da rua ela tem mais óleo, coisa que você não percebe. Se você fizer um arroz na sua casa bonitinho, sem óleo nenhum, e no outro dia você adicionar óleo, talvez visualmente você não veja diferença. Porque a gente tem isso na nossa cabeça. Puxa, o arroz está meio brilhoso, tem óleo pra caramba. Se está brilhoso é porque tem pra caramba. Agora, se você colocar um pouco de óleo, não, porque o amido puxa, né, ele hidrata de forma gordurosa o grão do arroz, você não vê. Mas você começa a perceber quando você tem um tempo maior de casa, de vivência, que aquele arroz tem óleo. Por exemplo, se você me der uma refeição com 300 gramas de arroz feito com óleo ou sem óleo, eu vou saber a diferença. Sabe por quê? Por saciedade. Eu sei quanto tempo 300 gramas de arroz com 100 gramas de frango me sacia. Quando é com óleo, me sacia mais. Então eu já sei que tem. Mas quem é mais iniciante não vai perceber isso. Então esse tipo de coisa faz diferença. Recomendação. Eu sei que não é fácil, mas o ideal seria que você prepare a sua própria comida, ou então que alguém que prepare para você esteja competente para isso, alinhado com seus objetivos. Manja, fala assim, tia, vou te dar uma oportunidade, vou te dar uma graninha, você prepara a minha alimentação? Ah, preparo. Mas a sua tia está comprometida em deixar o sobrinho bem contente, bem feliz. Então eu vou colocar um óleo, porque isso é um absurdo, não vai fazer diferença, né? Ele faz tanto exercício. Ô tia, tá errado, tia, não tá legal, tá me atrapalhando. Uma coisa que ela não faz de maldade. Então precisa de alguém que esteja realmente predisposto, né, ou disposto a seguir exatamente o que foi passado, porque isso faz diferença. Outra coisa, pessoas que comem fora de casa e vão num restaurante. E tem lá, por exemplo, no almoço, 200 gramas de carne. Um exemplo, estou chutando uma besteira aqui. E aí a pessoa pega e coloca 200 gramas de qualquer carne vermelha. Não vai mudar tanto, né? Poxa, um dia só eu consumi uma costelinha, um cupim, né? Ou eu vou pegar, mas eu vou pegar menos. Galera, se você for comparar 100 gramas de patinho com 100 gramas de costela, a caloria dobra. Então se você pegar metade, você vai falar, caloricamente está mais ou menos equilibrado. É que o cara que faz isso, ele não faz só isso. Ele faz mais coisa. E além de tudo, ele está colocando muita gordura, pouca proteína, isso vai ser ruim para a manutenção da massa muscular, da recuperação, né? Ele pode começar a empilhar dor muscular tardia, começa a não ganhar massa muscular como poderia. Então, quer dizer, é todo um emaranhado de coisa, dando que negócio complicado, né? Pois é. Aí tem duas opções, aceita ou chora, aí vai de você. Se você está aqui, com certeza você não é um grande chorador, né? Você pelo menos está interessado em mudar. Então é importante que você busque carnes magras, que foram feitas isentas de óleo de forma excessiva. Outra coisa que acontece muito é salada. Bom, eu só almoço salada e frango. Mas o frango é sobrecoxa, já ferrou para mim. E a salada é entupida de molho, de azeite. Ah, mas azeite não pode consumir? Se não tiver programado, não pode. Pô, Marlena, é chato falar assim, né? É chato, mas é pior ficar estagnado. Então o azeite você pode consumir se isso estiver contabilizado. Porque uma colher de sopa de azeite tem 100 calorias. Tá? Um brigadeiro tem 80. Então é melhor temperar a salada com brigadeiro? Não! É melhor você não usar nada, é isso que eu estou te mostrando. Porque é calórico, é saudável, mas é calórico. Nem tudo que é saudável tem pouca caloria. Então, pasta de amendoim. Não, mas é tranquilo, o cara tá ali cozinhando, pega uma colherinha de pasta, mais uma. Não, mas é saudável, beleza, mas isso está atrapalhando. Então, cuidado com essas calorias invisíveis. Ou com essas calorias que você acredita que está vindo de alimentos saudáveis, e você está certo, mas que vão atrapalhar o teu objetivo. Então você precisa contabilizar, você precisa considerar isso que você está consumindo. Ah, vou tomar um suco de laranja quando eu estiver almoçando. Pois é, você até pode, mas né, é mais interessante, por incrível que pareça, do ponto de vista calórico, que você consuma alguma coisa zero. Né? Às vezes um chá zero, um refrigerante zero. Pô, Leandrão, mas aí eu estou trocando uma coisa que é saudável por uma coisa não saudável. É exatamente isso. Só que existe um porquê de você fazer isso. E aí, qual que é o certo? Bom, o certo seria que você conseguisse emagrecer tomando suco de laranja. Mas às vezes o emagrecimento é algo temporário, que vale a pena você usar alguma coisa zero que não seja o ideal, até que você consiga
restabelecer toda a sua saúde, a sua condição física, para que então você seja plenamente saudável, magro e consumindo só coisas saudáveis. São escolhas difíceis que a gente tem que fazer. Então, não acho que é fácil eu falar isso. Poxa, eu sou da área da saúde. Eu vim aqui falar que às vezes um refrigerante zero pode ser melhor do que um suco de laranja, me dói a alma. Você entendeu? Só que a gente tem que ser realista. Se eu estiver fazendo uma dieta de redução de gordura, eu vou optar por um refrigerante zero, você não tenha dúvida disso. Mas eu não tomo isso, né, feliz. Eu tomo isso porque é o caminho, o meu caminho. Porque nem todo mundo precisa dessa escolha. Eu só estou fazendo os apontamentos de coisas que podem acontecer, que fazem você comer pouco e não emagrecer, certo? Eu vou deixar a indicação desse vídeo que você está vendo na tela agora, onde a gente dá várias dicas práticas, coisas igual eu falei aqui, mas coisas para o dia a dia, que vão servir demais para você conseguir se livrar dessa gordura abdominal, gordura visceral, tudo. Então, dá uma olhadinha aqui, não esquece que segunda que vem tem a promoção de todos os meus cursos. Tá tudo aqui nos comentários.